Boa tarde a todos e a todas. Eu sou, então, a Graciane, atuo em Balneário Camboriú, na supervisão. E já vou aproveitar que a minha colega está aqui do lado e vou dizer para ela que eu sou chamada de super, né? E eu tenho um agravante, porque meu nome é Graciane e meu apelido todos chamam de Nani, então eles me chamam de Super Nani. Perfeito? Mas, assim, a ideia de falar para os pares, né, sempre bem desafiadora, né? Trabalhar com essa questão A ideia aqui é trabalhar com a questão do revisitar, repensar, né? Menos respostas e mais questionamentos, vamos dizer assim, porque resposta pronta a gente nunca tem, né? Como foi falado hoje de manhã, afrouxar, né, as nossas certezas. Então, eu vou trazer um pouquinho desse pensamento mais reflexivo para a gente tentar propor, né, alguma coisa do nosso trabalho. Pode passar para o próximo? Eu vou tentar partir da ideia deixa eu só passar um pouquinho aqui. Começar da raiz da nossa questão, né? Qual é a nossa raiz? Eu coloquei uma árvore assim para a gente pensar nesse sentido. Lembrando os nossos princípios da educação, né? Que a gente já conhece das nossas leis, da nossa legislação, né? Partindo lá da Constituição até as legislações da educação, a gente tem a universalidade, equidade, qualidade, diversidade cultural, inclusão, participação da comunidade, articulação com o mundo do trabalho, desenvolvimento integral, ensino para a cidadania, autonomia escolar. Muito bem, a gente conhece isso, a gente já sabe, isso faz parte da nossa base. Eu até destaquei ali a articulação com o mundo do trabalho, que eu lembrei hoje de manhã, quando o professor falou da educação bancária, né? Como a gente tem isso muito forte, principalmente no ensino fundamental 2, né? Que a gente puxa muitos alunos, assim, aquele professor que fala, se você não participar da minha aula, que às vezes está insuportável, vamos dizer assim, né? Você não vai ter um emprego, né? Você não vai conseguir ser caixa do supermercado se você não participar disso daqui, né? Então, assim, muitas vezes o reduto do desespero da educação é falar do mercado de trabalho dessas crianças, né? Assim, a gente aponta para esse aluno que ele não vai ter aquela potência monetária, vamos dizer assim, né? Para cair nesse mundo, né? Nesse universo de quem consome mais, mas enfim, esse também não é o assunto que a gente está querendo apontar aqui, mas só para relembrar, né? Porque a gente sabe que a educação está para além disso. A gente sabe que o nosso trabalho é aquém disso, né? E por isso, então, a importância de retomar, né, essa nossa base, de pegar esse fôlego. Pode passar para o próximo, por favor. Aí eu trouxe também alguns autores, quando eles nos trazem o que é o próprio da supervisão, né? O que é o nosso trabalho, né? É o desenvolvimento profissional dos educadores, é a orientação, coordenação pedagógica, é o diagnóstico, a avaliação das práticas, é a promoção da reflexão crítica, trabalho colaborativo. Então aqui a gente tem Freire, tem Nova, tem Saviani, e eles vão trazendo esses principais aspectos do nosso trabalho e eles têm relação lá com aqueles princípios da educação. Então está tudo interligado, vamos dizer assim, né? E o que eu quero dizer com isso? O próximo, por favor. A importância dessa pequena retomada, desses dois slides, é que os princípios, que toda árvore é sustentada pela raiz. Eu gosto bastante dessa frase, porque a gente não pode esquecer de onde a gente parte. Penso, né? A minha opinião é essa. A gente não pode esquecer a legislação, os princípios da educação, os meus valores pessoais que estão em conjunto com esses princípios também, né, os valores que eu levo para o meu trabalho, porque esses princípios, tudo que a gente mostrou aqui de forma muito rápida, são o nosso fôlego, né, é o nosso respiro, é o fôlego que a gente tem quando a gente está apagando incêndio na escola. É o fôlego que a gente tem quando a professora traz o Enzo, né?
que falou palavrão na sala e que o papai disse que ele não fala isso em casa, que ele aprendeu na escola, né? Então a gente tem que estar sempre retomando esses princípios assim, né? Então não é mais do mesmo, né? A gente recordar que essa é a nossa base, né? Porque a nossa escola assim, ela está muito cheia de desafios, né? A gente sabe, desafios em cima de desafios e mais desafios. Inclusive a gente tem, eu coloquei aqui como uns desafios atualizados, que é o próximo slide, por favor, que compete a atualidade do nosso trabalho. Seriam a gente dar conta das competências da BNCC, tem mais coisa para a gente, já citei algumas coisinhas aqui. Por exemplo, né, todas as competências da BNCC, que a gente sabe que a gente tem algumas contradições com a BNCC, mas enfim, é o que nós temos que trabalhar, né? Trazer educação ambiental, sustentabilidade, mudança climática, né, que está aí batendo a nossa porta. Na verdade, não está batendo, ela está queimando, ela está chegando, ela está empurrando, né, a nossa porta, e é urgentíssimo. Eu penso que a escola seja um espaço para isso, né, para trabalhar com isso. A educação especial inclusiva, que por si só já é um desafio imenso, né, a educação afirmativa, como eu falava de manhã, a questão quilombola, a questão indígena, né, toda a questão racial, a educação para as novas tecnologias. A gente está aqui numa época em que a gente está falando do excesso de tela dos alunos, né, a gente está lidando com um possível decreto de que vai ser proibido nas escolas usar celulares, né? E nisso entra também, eu tentei destacar ali, que é muito importante, não só por conta do celular, mas a saúde mental, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto da gente, né? São assuntos assim que levariam um seminário para cada um deles, né? A gente sabe disso. Aqui estão de forma muito ampla, né? Mas tem outro desafio também que eu quis apontar de forma separada, porque esse diz bastante para a gente, né? Enquanto supervisor. Pode passar para o próximo, por favor? E eu quis colocar de forma separada por ser importante, que é a precarização, coloquei da deformação do docente, né? Porque a gente está lidando com a realidade de quem está chegando na escola agora, e é uma coisa que compete diretamente com o nosso trabalho, né? Professores com formações extremamente precárias, né, que a gente está vendo. Eu até coloquei que o ano passado, quem esteve aqui no ano passado, eu lembro da prof. Jocemária, quando ela apresentou dados do INEP sobre o aumento da oferta de vagas nas instituições online, à distância, enquanto teve esse deslocamento, né, das formações presenciais para as formações à distância. Então, a gente está lidando com alguns docentes que vêm dessas formações uma grade extremamente contestável, né, de formação. São docentes que vêm com falta de experiência, com falta de estágio, né, aquele estágio mais robusto, né? A falta de contato, né, que difere muito do que é uma formação presencial. A gente percebe isso. Eu não estou falando aqui na questão da pessoa, tá, gente? Por favor, não estou falando de pessoas, estou falando de profissional docente, né? É diferente, né? Ninguém está desqualificando ninguém aqui. Mas esse é o resultado que a gente vê nas escolas, né? Então, o que está sobrando para a gente? Ensinar a ensinar, né? O supervisor está tendo que ensinar a ensinar. Aí eu vejo os cabecinhos concordando aí, então estou no caminho certo. Eu posso falar da experiência lá de Balneário Camboriú, com o concurso de 2022, que entrou agora, e a gente está tendo assim, uma leva de pessoas que tem uma formação muito descaracterizada, sabe? Falta assim, até um pouco de uma ética profissional, de um decoro profissional, sabe? De um conhecimento teórico, didático, mais aplicável, sabe? Uma postura, falta postura frente às crianças, às vezes, né? Existe um excesso de personalização dos assuntos. Tu vai conversar alguma coisa, ou dar alguma dica, ou falar de alguma maneira, e a pessoa sente que é para ela, assim, um pessoal, não é o profissional.
falta sim uma ambiência com a sala de aula. Tá? Então, assim, e principalmente lembrando do que o professor falou hoje de manhã, falta de afeto, de contato com as crianças, né, de uma ligação com as crianças. Ou seja, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande, né, tanto para os professores quanto para o trabalho da supervisão com esses professores. Né? Aí eu trouxe também, como já foi falado de manhã, a questão da pandemia, né? A gente achou que a humanidade talvez viesse um pouco melhor dessa pandemia, mas parece que não foi o que ocorreu. Né? E a gente veio de um último governo que teve assim, uma execução orçamentária ridícula para a educação, se é que teve execução orçamentária, né? São dados que a gente pode estar comprovando. Né? Então, como é que a gente se enxerga, né, como é que a gente se enxerga enquanto supervisor nesse contexto, né, nesse contexto todo? Pode passar para o próximo. Eu fui provocada pela minha colega de mestrado, a Raquel, a trazer um pouquinho da minha pesquisa. Né? Eu estudei junto com a Raquel, a DFC, a gente fez um mestrado juntas, né? E eu trabalhei com as supervisoras e professoras lá de Balneário Camboriú. Foi uma pesquisa assim, muito robusta, cansativa, não foi fácil. Né? E o título dela é Para Além das Atribuições Legais, uma análise da função da supervisão escolar pelas vozes das supervisoras e professoras dos anos iniciais da Rede Municipal de Balneário Camboriú. Então, eu tinha como objetivo compreender a função do supervisor escolar, como a função do supervisor escolar é percebida pelos professores dos anos iniciais e pelos supervisores dos anos iniciais lá da rede. Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica bem grande, tem todo um histórico, né, da supervisão. 5 minutos só. Eu vou ter que correr, gente, desculpa. E assim, então eu vou destacar algumas coisas aqui para ser mais direto. Era uma pesquisa que tinha muitas perguntas e tinha questionários separados para supervisores e professores. E teve um destaque muito grande para aquilo que a gente já sabe. Né? O supervisor está supercarregado, está sobrecarregado de burocracia, está sobrecarregado de substituição. Foi as respostas que mais deram para o lado negativo, assim, né? Mas eu queria apontar no próximo slide, já pode passar, por favor. O que saiu de mais importante, assim, que eu percebi da pesquisa, que a educação é feita do contato. Eu trouxe até uma frase do Freire para provocar, né? Nada de romantismo ali, do desamor, do antidiálogo. Mas é para mostrar um pouquinho das respostas, vou mostrar rapidinho, tá, do livro. Eu trouxe 2 perguntas que os professores responderam, falando da supervisão. Pode passar para o próximo, por favor. A primeira, uma das perguntas perguntava da relação com o supervisor. Como é a relação com o supervisor, né? Então, eu destaquei ali alguns verbos, algumas palavras que se mostraram muito interessantes, assim, como confiança, respeito. O supervisor tira minhas dúvidas, o professor tem paciência para ensinar, né? Ali que a gente falou, né? Paciência para ensinar. E outra ali embaixo que chama bastante atenção, a liberdade de expor as dúvidas, né? Esse professor que veio desse jeito, ele precisa de um espaço para dizer, eu não sei fazer isso, né? E a gente pode ser esse espaço de compreensão, de acolhimento, onde ele se sinta à vontade para dizer, eu não sei fazer, tu me ajuda, né? Como é que se faz isso, né? Como é que eu procedo? Como é que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que explicar? Porque muitos vêm assim, né? Então, eu acredito que a gente possa ser a gente pode construir esse espaço do não sei para a gente construir algum tipo de conhecimento para esse supervisor. E outra pergunta bem interessante, pode passar, por favor? Eu vou ter que ser mais rápida para a gente. O que é importante na supervisão. Aqui não foi perguntado, eu tinha perguntado antes para ele o que o supervisor faz na escola, mas essa aqui o que você acha que é importante que o supervisor fizesse, né? Então eles falam ajudar de novo, acompanhar, dar suporte, né? Estar junto,
dar suporte e respaldo para o meu trabalho, né, trabalhar em parceria. Então, eles mostraram muito, assim, é importante a gente lembrar disso, que eles acham importante o nosso trabalho, que o nosso trabalho é necessário para o trabalho deles, né, e a gente precisa retomar essa atuação mais humanizada dentro da escola, assim, né, a gente não precisa estar considerando só a regra, só a norma, né, mas ter um pouco mais dessa acolhida, dessa empatia com esse professor, né, um pouco mais, assim, do afeto que ele precisa ter na sala, a gente também precisa ter com esse professor, né. Pode passar para o próximo, por favor. Eu trouxe aqui uma frase do arroz, eu vou pular, pode passar, eu acho que já terminou o meu tempo. Mas o que eu queria trazer, então, a próxima? Isso, tá certo. Como um ponto final, assim, essa minha reflexão surgiu do mestrado, agora do trabalho no pós-mestrado, vamos dizer assim. Eu participo aqui da SESC, na diretoria, eu participo da APROBC, como fica a minha camiseta, né? Bem bonita, bem discreta. A gente está sempre em contato, né, com esses profissionais e eu acho que, de certa forma, a gente pode dizer que não tem resposta única, né, para esses desafios que a gente apresentou aqui, mas eu acho que uma das respostas passa pelo ativismo educacional, né? O que seria esse ativismo educacional? Eu coloquei ali na apresentação. As ações coletivas de profissionais de educação, estudantes e comunidades, visando promover mudanças significativas no sistema educacional. Não é simples, não é fácil. A gente está num ano de eleição, por exemplo, né, que inclusive a nossa atuação passa por saber quem são esses candidatos, o que eles fazem, o que eles podem fazer pela educação, mas, sobretudo, a gente tem que ocupar esses espaços dentro da sociedade para começar a ter uma resposta, né? Então, eu botei ali participação em coletivos, associações, sindicatos, fóruns estaduais, municipais, regionais, conselhos municipais, e eu esqueci de colocar ali mais uma coisa muito importante, a pesquisa, né? Uma das coisas que a gente viu, acredito que a Raquel também viu, porque a gente tem o mesmo objeto de pesquisa, que é a supervisão, a gente viu que tem pouca pesquisa sobre a nossa área, né? Então, né, onde é que eu posso estar colaborando? Onde é que eu posso estar me inserindo para começar a ter essas discussões? E eu vejo assim, a minha experiência na SESC, por exemplo, eu gostaria de participar mais, porque eu moro em Balneário Camboriú, as maiores funções da SESC são aqui, mas a gente está junto, e a gente está participando lá na APROBC, inclusive quero fazer uma ligação da SESC com a APROBC, então lembrando disso. E é muito importante assim, que a gente ocupe esses espaços, e um exemplo disso já é o nosso encontro aqui, né? A gente já está fazendo isso aqui, né? A gente já está promovendo essa discussão e trazendo isso à tona. O próximo, por favor, são as referências, algumas das referências que eu trouxe aqui, desculpa a rapidez. Já agradeço, peço desculpas se ficou faltando alguma coisa, que é muito rapidinho. Vai ter debate. Mas eu já agradeço a todos pela oportunidade, né? A minha querida amiga, colega Raquel, que convidou, que já dividiu tanta coisa comigo, né? Cumprimentar o meu povo de Balneário Camboriú, que está aqui também. E eu acho que é isso, pessoal, né? A gente fica aberto a conversar, a discutir, a pensar coletivamente essa nossa ação, né? Estamos aí para isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora a gente vai convidar, então, a nossa querida supervisora Raquel, primeira Raquel. A Raquel, ela atua na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ela é mestra em Educação pelo PPGE, do Instituto Federal Catarinense, IFC, 2023, na linha Processos Formativos e Políticas Educacionais. Especializada em prática interdisciplinar pela Faculdade de Capivari, FUCAP, 2007. Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, habilitação em séries iniciais, 2005, e supervisão escolar, 2006. Atuou como auxiliar de ensino, professora dos anos iniciais, e desde 2009 atua como supervisora escolar na rede municipal do ensino da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Integrante do grupo de estudos e pesquisas, formação de professores e práticas de ensino da FOP, UFSC, CNPq,
Tem experiência na área da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: escola pública, supervisão escolar, formação docente e organização escolar. Presidente da Associação dos Supervisores Escolares de Santa Catarina, ASESC. Gestão 2024-2026. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, presentes. Dizer que eu estou muito feliz em poder dividir um pouco com vocês do meu trabalho, das leituras, da pesquisa. E também é uma grande responsabilidade estar nessa mesa aqui, dividindo com as meninas, em especial com a Rosemary, que inspira tanto a gente e que me admiro bastante. Então, pensando nessa mesa, onde a proposta é a gente conversar sobre a atuação, a função do supervisor, da supervisora escolar na educação básica, eu vou falar da minha pesquisa e também acabo extrapolando com outras leituras que a gente vem fazendo sobre a temática. E então a gente intitulou a pesquisa como Atuação da Supervisão Escolar na Formação Continuada na Escola, Percepção dos Professores e Professoras da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Destaco que eu realizei a pesquisa no Instituto Federal Catarinense, IFC, de campus de Camboriú, e sobre a orientação da professora doutora Mariana de Mal Ribeiro de Mello. Bastante carinho por ela, E a ideia de trazer sobre a formação continuada de professores no espaço escolar é justamente por ser uma atribuição do supervisor e da supervisora escolar. Se a gente pegar as atribuições, em alguns documentos a gente não vai estar lá tão exposto, mas se a gente for ler e buscar, é a atribuição da supervisão também. E aí, pode passar aqui a apresentação, não precisa, A Carol já fez a apresentação. E aí eu quero começar com uma frase de Paulo Freire, onde ele vai dizer que ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Paulo Freire vai dizer que o ponto fundamental da formação continuada é a reflexão da prática. E aí eu chamo para esse movimento, porque aqui estamos nós em formação continuada, E que a gente possa fazer esse movimento da reflexão sobre a prática, pensando no desenvolvimento profissional, pensando na nossa, como Paulo Freire mesmo vai dizer, na nossa próxima prática. Ele dizia que é pensando criticamente a prática de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Então, que a gente possa fazer esse movimento e pensar a formação continuada nesse aspecto. E aí eu trago, não vou entrar profundamente na fundamentação teórica, alguns autores que fundamentaram a pesquisa, mas eu quero destacar dois, que é Paulo Freire e Saviani, porque eles têm uma contribuição muito grande com a supervisão escolar. E aí eu deixo, inclusive, Paulo Freire, nesse livro dele de 1982, que na verdade o livro não é dele, foi organizado pelo Carlos Brandão, O Educador, Vida e Morte. Ele tem um texto do Paulo Freire, é um livro bem antigo, porque é um relato que ele fez nos encontros nacionais que aconteciam na década de 80. E esse foi em Goiás. Então ele fez uma fala para os supervisores. E aí ele vai tentar ressignificar o papel do supervisor escolar. Não mais aquele que está ali para fiscalizar, controlar, mas ele vai trazer a ideia do companheiro do professor, da professora. Então, é um texto que eu já divulguei em alguns grupos que a gente participa, mas que eu acho bem interessante que a gente conheça, que a gente leia, porque é difícil a gente encontrar alguma coisa do Paulo Freire falando sobre a supervisão escolar. Então, eu digo que esse livrinho aqui ele é um achado. E aí, na pedagogia também, ele vai trabalhar da autonomia, pedagogia da autonomia, ele vai trabalhar a formação permanente, ele também traz bastante sobre o assunto. E que é importante a gente conhecer também, a gente ler. E Saviani vai, para quem não conhece a história da supervisão escolar, toda a trajetória, Saviani vai trazer essa trajetória, desde a década, bem antes, Ele vai trazer desde o início de onde vem a supervisão, passando pela profissionalização, e é importante que a gente conheça, Então também fica a dica, para que a gente possa conhecer essa trajetória. A gente precisa conhecer um pouquinho sobre a supervisão escolar. Eu digo até, não tão pouquinho, mas... E também trazer um pouco do que Saviani vai dizer sobre a visão da supervisão escolar. Qual é a função da supervisão escolar?
na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. E aí eu trago aqui um pouquinho para a gente, né, discutir. Então, como eu vou citar em alguns momentos a pesquisa, só socializando com vocês, então, o LOCUS, né, foi na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, a rede municipal. A gente realizou a pesquisa em 6 escolas de ensino fundamental, e quem participou dessa pesquisa foram professores pedagogas. Né? Alguns chamam de regente, mas são as pedagogas que estão nos anos iniciais. Então, para a gente poder falar sobre a atuação da supervisão escolar na formação continuada de professores no ambiente escolar, a gente precisa falar de formação continuada na escola, e aí também da atuação do supervisor escolar. E aí, quando a gente fala de formação continuada de professores, a gente vai trazer os conceitos, o histórico e os decretos e resoluções. Eu não vou adentrar muito na questão do histórico e dos decretos, mas eu quero destacar que, embora pareça uma coisa recente, a formação continuada ela já tem registros de discussões desde a década de 60. A gente vem hoje ainda discutindo, falando sobre formação continuada, mas já não é tão recente assim. E com relação aos decretos e resoluções de formação de professores, só quero fazer um breve histórico aqui dos últimos anos. A gente tinha uma resolução, que é a 02 de 2015, que trazia sobre a formação inicial e formação de professores e continuada de professores. Um documento onde trazia tanto a inicial como a continuada de maneira articulada, e foi construído por professores universitários, sindicatos e diversas entidades. E era um documento perfeito? Talvez não, a gente talvez tivesse que melhorar muita coisa, mas era o mais próximo do que a gente esperava. E com o golpe, quer dizer, né? E depois a mudança de governo, ela foi revogada. E aí vieram 2 outras resoluções para a formação de professores. Então, a Graça está falando aqui do desafio que é a formação de professores. A gente precisa entender essas resoluções para saber de onde isso vem. Qual é o projeto que se tem. Então, a gente tinha a de 2019, onde foi essa resolução, era só da formação inicial, porque em 2020 veio uma da formação continuada. Ou seja, as 2 resoluções de maneira separadas, totalmente desarticulada. E todas as 2 voltadas para a implementação da BNCC. Ou seja, pensar a formação de professores para a implementação da BNCC. Isso é querer o quê? Um professor que reproduza, né? Que não pense, que não discuta, que não seja democrático, mas que a gente reproduza a BNCC dentro da sala de aula. Então, a gente precisa estar atento também a essas resoluções. Aí, esse ano, conseguiram revogar as 2 anteriores, a 19 e 20, e a gente tem a nova, que é a 04 de 2024. Só que ela ainda está muito aquém do que se esperava. Ela vai ter sobre formação continuada, eu acho que é um parágrafo, eu não sei nem se passa, né, 1 ou 2. E também não traz sobre valorização de professores, que era algo muito forte, né, de 2015, que foi sumindo. Né? Então, a luta é que a gente consiga retornar, né? Que a gente consiga voltar para 2015. A luta ainda é essa. Tem a supervisão ali no meio? Não, né? A gente tem que lutar por isso, né, Rosinha? Mas ainda a gente precisa ter uma resolução que tenha essa formação de professores. E pensando então nos conceitos de formação continuada de professores, a gente traz a ideia, a gente corrobora com a ideia da formação continuada com uma reflexão crítica da própria prática, com a finalidade de promover e repensar o constante do trabalho pedagógico. Então, a gente entender a formação continuada como essa reflexão da prática, para que a gente possa, então, melhorar o trabalho pedagógico, desenvolver. E aí, eu trago aqui 2 citações de Libânio, onde ele vai contribuir dizendo que a formação continuada é parte integrante do exercício profissional e que, junto com a formação inicial e outros ingredientes, ela constitui o sistema de desenvolvimento profissional. E também traz que a gente precisa alavancar-se nas necessidades da escola e nos problemas da prática identificados pelos professores. E aí a gente não está falando só da formação continuada na escola, mas a formação que acontece em outros espaços. Né? A gente precisa se ater e pensar no que os professores nos trazem. Precisa estar mais, a formação continuada ela precisa estar mais relacionada à prática também do professor e às necessidades que eles vão nos trazer. E aí, enquanto supervisor, quando a gente está lá na escola, a gente precisa também ouvir, né? Hoje foi falado sobre a importância do ouvir, o quanto é difícil, mas é a partir desse ouvir que, enquanto supervisores e supervisoras, a gente vai, né, realizar o trabalho na escola e conseguir levantar essas demandas e as necessidades.
E aí, então, a gente vai trazer a escola como um lugar privilegiado de formação continuada. E pensando na escola como um lugar de formação continuada, não é o único lugar, né? A gente não quer dizer que é o único, mas que ele é um lugar privilegiado, onde o professor vai dar constante aprendizado e formação. E aí, sempre me remete a essa frase do Rui Canário, onde ele vai dizer que a escola não é um lugar onde só os estudantes aprendem, mas os professores também aprendem, né? Todos nós, coloca aí supervisores e supervisoras, também aprendem. Então, a escola ela é um espaço de formação continuada. E aí, eu trago que é importante a gente pensar não só na formação centralizada, mas na formação nas nossas trocas, né? Hoje, o professor de manhã falou que todas as ações, né, de trocas pedagógicas nas escolas são formativas, e é nesse sentido, a gente não pensar só na formação centrada, formalizada, organizada. Então, a formação continuada na escola vai propiciar também o pensar coletivo sobre as demandas da escola, com a construção de ações e a tomada de decisões importantes em conjunto, aproximando o grupo de profissionais e consolidando o sentimento de pertencimento. Então, muitos dos nossos desafios, quando a gente está ali na escola, em reunião, em formação, a gente consegue pensar junto, né? Isso vai favorecer também o sentimento do professor de pertencimento, para que ele possa colaborar, contribuir com essa prática para que as coisas, digamos, aconteçam, né? Que a gente consiga realizar as coisas na escola. E aí, eu destaco aqui também a importância da gente trazer o professor, a professora que está lá na escola, como sujeito da própria formação. Não só espectador. Geralmente é importante a gente trazer alguém de fora, que venha falar, que contribua, mas que a gente dê espaço também para os professores. Né? Em que momento que eles estão socializando suas práticas, ou então falando muito hoje, né, suas pesquisas. Então, que a gente dê esse espaço, pense na formação continuada na escola, como um momento que o professor também seja sujeito, protagonista dessa formação. E dentro dos desafios, eu trago o tempo, né? A gente sabe que na escola os calendários estão cada vez mais apertados, a gente tem um monte de atividade, um monte de demanda que vem pra gente, porque tem que fazer isso, porque tem não sei o que dia tal, e agora, né, não sei, mas aqui no município ainda tem as avaliações, e aí que tempo, né, que a gente vai parar para fazer formação continuada? Né? Qual é esse tempo de qualidade, esse espaço na escola? E aí, na nossa pesquisa, a gente traz algumas discussões, mas a gente destaca também a reunião pedagógica. Como que ela acontece lá na escola? Ela tem sido um espaço de formação, de troca, ou a gente tem deixado que a reunião pedagógica seja uma reunião administrativa? Onde eu brinco que muitas coisas poderiam ser um e-mail. Né? E aí a gente, ao invés de estar lá pensando, formando, estudando, trocando, a gente está pensando coisas, né, administrativas. Então, a gente busca trazer o protagonismo da formação continuada na escola para os supervisores. Não que a gente vá, né, tem administradores, tem orientadores, que eles não vão fazer parte, que a gente esteja, né, deixando de lado o trabalho, não. Mas que a gente entenda que o supervisor, a supervisora, ele é protagonista da formação continuada na escola. E ele precisa pensar, ele precisa trazer, né, essa proposta e buscar tempo, espaço, com as parcerias, né, porque às vezes a gente faz com quem? Tem sempre um professor que quer ser parceiro, que quer ajudar, que está com a gente, para a gente fazer esse movimento aumentar. E na pesquisa, quando a gente pergunta sobre a atribuição do supervisor, como é que as professoras veem, qual é a atribuição do supervisor, elas vão dizer que é orientar e acompanhar o trabalho dos professores. Então, ou seja, bem ligado ao planejamento, né? E aí, olha como chama a atenção. Contribuir com a busca de novos caminhos, promover a reflexão da prática, propiciar momentos de estudo, ou seja, formação continuada, né? Os próprios professores e professoras entendem, né, como uma atribuição da supervisão. E se eles trazem, é porque acontece nas escolas, né? E aí eles colocam aqui também participar da construção da escrita do PPT, e aí eu tenho aqui a Rosemary que vai falar muito melhor sobre o PPT, mas eu diria que não é só participar da construção da escrita, é muito mais do que isso, né? A função do supervisor com relação ao PPT. A gente não está aqui só para ficar escrevendo e utilizando o que, sei lá de onde veio, né? A gente tem que construir esse diálogo dentro da escola, pensando numa gestão democrática, e fazendo com que esse PPT, de fato, né, seja colocado em prática. Eu deixo para fazer amarrar. E aí eles colocam os atendimentos às famílias, estudantes, elaboração de documentos oficiais,
Eles voltam aqui para a Secretaria Municipal e aí vejam como também atribuem a nossa função esse papel ainda burocrático. Mas aí a gente perguntou também quem que na escola dele estava à frente da formação quando acontecia. E eles trouxeram que a supervisão escolar. Apareciam outros profissionais? Apareciam. Mas apareceu bastante a supervisão escolar. E isso, né, faz com que a gente veja que está acontecendo, que a gente está entendendo como nossa atribuição e fazendo acontecer. Mas eles também colocam, e aí vem uma crítica que eu achei bem interessante, que a supervisão precisa ser mais atuante nas formações de propostas no espaço escolar, inclusive participando desses momentos, porque eles vão dizer que o supervisor organiza, faz tudo, e aí na hora da formação, ele sai. Ele não fica ali naquele momento. Sabe, ele participa do diálogo, da construção, das conversas. Talvez vai realizar outras demandas, vai atender, né, às vezes, enfim, mas que ele não participe, que ele deveria participar mais. Tá? Então, isso também aparece. E nas respostas, já nos trazem, quando a gente fala da supervisão escolar, uma ressignificação também. E quando eles falam desse papel da supervisão escolar, a gente vai ver, então, uma relação de ética, respeito, parceria, diálogo. Aquela ideia da supervisão rígida, autoritária, que estava ali para cobrar o planejamento, fazendo o papel de olho do Estado. Porque se a gente pegar lá na década de 70, qual era a função, para que a supervisão escolar foi criada, ou seja, a gente consegue ver que a gente está conseguindo ressignificar esse papel. Né? Embora, depois eu vou chegar ali, ainda tem algumas reclamações com relação a isso, eles trazem isso, os desabafos, eu diria. Mas, e aí os termos que aparecem quando falando da supervisão escolar, vai aparecer agregar, nortear, apoio, ajuda, facilita, ensina, orienta. Esses são os termos que eles usaram para falar do trabalho do supervisor escolar na escola. Então, isso mostra que tem uma conotação positiva do nosso trabalho. Né? E aí, quando a gente... aí eles vão trazer aqui também, para acelerar, que eu já vi que o tempo está curto, porque eu não quero estender, que algumas respostas ainda vão dizer que o papel da supervisão, o papel burocrático ainda é o foco do trabalho. Né? Então, eles vão dizer que alguns falam não, a supervisão está aqui para cobrar o planejamento, para preencher sistema, para ficar cobrando se dá, eu não sei qual é o sistema de cada um, né, mas o nosso SGE, então dá para ficar cobrando. Né? Então, eles colocam ainda muito preso a isso, quando a gente precisa desconstruir. Até porque, a gente tem ali alguns autores, né, inclusive como a professora Márcia, que a demanda burocrática remete ao passado da função, quando os supervisores escolares foram rotulados de subministros, controlados e controladores. Ou seja, é um papel que ainda está arraigado em algumas práticas. A gente não tem que fazer o trabalho burocrático? Não é isso que eu estou falando. Né? A gente tem alguns trabalhos que realmente são, mas o foco do nosso trabalho ele precisa ser o pedagógico. A gente precisa pensar no pedagógico na escola. Né? E aí, quando a gente pergunta para eles, pode passar, sobre os impactos da atuação da supervisão escolar, foi que chamou bastante atenção. Eles vão dizer que os impactos ele não se dá só naquela formação formal que a gente organiza na escola, mas que a troca no dia a dia. Eles vão dizer que os momentos de estudo, de diálogo, as trocas de experiências também vão contribuir com a prática deles. E também fazem a gente refletir sobre a prática. Então, aquele momento que o supervisor chama para conversar sobre o planejamento, sobre as atividades, que faz aquele acompanhamento do trabalho pedagógico do professor, para eles é um momento de formação continuada, porque faz refletir sobre a própria prática. E, inclusive, traz novos caminhos, pensando na melhoria do trabalho. Né? Então, é bem interessante a gente ver essas respostas, porque a gente às vezes acha que não, a gente está conversando, a gente não, tá, eles sentem isso, tem essa, né, da atuação da supervisão. E aí, para fechar, eu trago algumas conclusões aqui. Pode passar. Né? E a gente depois pode falar mais de diálogo, perguntar, porque às vezes passa alguma coisa, a gente fala muito rápido, tem 20 minutos, então... Primeiro que não existe neutralidade, então, na atuação do supervisor escolar, gente. A gente precisa entender que a educação ela é um ato político, né? E não existe neutralidade. Paulo Freire, inclusive, vai dizer que neutralidade é a forma mais hipócrita que a gente tem de lavar as mãos. Ele chama, inclusive, de coisa impossível, acinzentada, insonsa. Então, a educação, a gente precisa pensar, né? Qual é? Eu na escola, eu enquanto supervisora, né? Estou sendo supervisora
Para que sociedade? Qual é o meu objetivo? É para manter a sociedade que a gente vive hoje? Ou é para a gente pensar na transformação social? Pensando que os alunos da gente, da escola pública, são filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, qual é o meu papel lá como supervisor e supervisora? É ainda fazer o olho do Estado? Ou é pensar na transformação social? E aí, Saviani faz várias perguntas que é para a gente pensar também sobre. Então, a gente reforça também a ideia do supervisor, da supervisora como articulador na organização da formação no espaço escolar, cabendo a atribuição de levantar as demandas do coletivo e propiciar esse tempo para estudo, reflexão, pautando seu trabalho na parceria, diálogo e coletividade, mas também o supervisor como articulador do processo pedagógico na escola. Quando a gente vê aquele monte de atribuição que os professores trazem para a gente, todos eles relacionados à articulação do processo pedagógico, que é a função do supervisor e da supervisora escolar. E aí a gente vai trazer também para o trabalho cotidiano do supervisor, o de acompanhamento e orientação que favorece a formação dos professores, possibilitando novos caminhos de reflexão acerca da prática pedagógica. E, por fim, eu trago, então, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que a função, qual é o papel dos supervisores escolares? É validar a função clássica da escola, que nada mais é do que garantir o acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Que os nossos alunos, filhos de trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso a esse conhecimento, para que a gente possa, então, se a gente pensa na classe dos trabalhadores, que a gente possa modificar. E, por fim, aí eu trago essa frase, que é do Saviani, que ele vai dizer que a atividade educativa e, consequentemente, a ação do supervisor educacional, que se pretende humanizadora e prudente, deverá se mobilizar na direção e supervisão, na operação da ordem existente, tendo em vista a construção de uma nova sociedade. As referências reais. Obrigada, Raquel. Parabéns. Então, agora a gente vai com a nossa terceira palestrante da tarde, a assistente técnico-pedagógica, assistente técnico-pedagógica, a doutora Janete Palu, da Secretaria de Educação de Santa Catarina. A doutora Janete, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da Universidade Federal do Paraná, na linha de políticas educacionais com estágio de doutorado sanduíche, na Universidade do Minho, Portugal. Possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do PGE da Universidade Federal da Fronteira do Sul, Campus Chapecó, Santa Catarina, turma 2017/2, na linha de políticas educacionais. Membro do Grupo de Pesquisa em Gestão e Inovação Educacional, GPD, da UFES, Campus Chapecó, do Grupo de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, GPE, da Universidade Estadual de Goiás, UR, de Inhumas. Especialização em Ciências Sociais, História e Geografia, Faculdade de Itapiranga, FAI 2003. Especialização em Educação na Diversidade, com ênfase na educação de jovens e adultos. Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC 2003. Especialização em Educação na Cultura Digital, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC 2016. Possui graduação em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí 2002. E Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional Uninter 2022. É professora de História, 20 horas afastada para cursar curso de pós-graduação doutorado na Rede Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina e assistente técnica pedagógica, 40 horas afastada para cursar pós-graduação doutorado. Atuou de 2006 a 2015 na coordenação pedagógica do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, em 7 municípios da região extremo-oeste catarinense.
Entre os anos de 2015 a 2020, atuou no Núcleo de Tecnologias Educacionais, o NTE, da Supervisão Regional de Educação de São Miguel do Oeste, 40 horas, como multiplicadora e formadora na área de tecnologias educacionais. De 2016 a 2018, coordenou o curso para gestores escolares, que teve como público-alvo os gestores das escolas públicas estaduais e conselheiros escolares. É associada à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e à Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Bolsista do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, FUNDES, Santa Catarina, Brasil, interrompida em outubro de 2022, retorno em maio de 2023, e do programa CAPES PRINT, novembro de 2022 e abril de 2023. Então, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Então, inicialmente, quero apresentar meus colegas de mesa e agradecer a ZESP, em especial a Rosemary, pelo convite para estar aqui com vocês. Então, é um diálogo, né, que tem como ponto de partida a gestão democrática, na articulação com o PPT, os desafios que se tem nessa construção e reconstrução de uma democracia de maior intensidade. O meu lugar de fala, pode passar. Eu sempre acho importante falar, colocar da onde a gente fala, né? Então, eu sempre fui estudante de escola pública estadual. Eu estudei em escola pública isolada estadual, talvez os mais antigos saibam o que é isso, né? Que a gente já denuncia idade. E desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre atuei em escola pública estadual. Então, eu sou professora de História e assistente técnica, já retornei do doutorado, né? Estou atuando na Escola de Educação Básica São Miguel e no Centro de Educação dos Jovens e Adultos. E a gestão da escola é algo que sempre me inquietou muito, né? Então, em 2017, voltei a estudei os planos de gestão escolar de Santa Catarina, colocando essa gestão democrática em questão. Em 2019, eu continuei doutorado, estudando as novas formas e modos de governança, essa ingerência externa na educação na escola pública, tanto na Universidade Federal do Paraná, como também o cotejamento com o contexto português, que teve uma experiência muito interessante de gestão democrática e hoje está num processo de erosão da gestão democrática. Então, eu inicio, pode passar, convocando o teórico da democracia, Norberto Bobbio, que ele nos diz que não basta que a democracia seja desejável, ela também deve ser também possível. Então, se nós estamos aqui hoje, provavelmente nós desejamos a democracia nas nossas escolas, uma gestão mais democrática, mas desejar não basta, é preciso condições para que esse princípio seja operacionalizado. Pode passar. Então, que democracia nós temos e pretendemos para as nossas escolas? Há democracia de maior intensidade e há democracia de menor intensidade. Então, muitas vezes a gente diz, que democracia é essa? Às vezes é uma democracia, mas de menor intensidade, né? Então, que democracia nós, educadores, estamos vivendo hoje na escola pública? Pode passar. Quando a gente pensa em democracia na escola, a gente não pode se descolar do contexto. A escola não é uma ilha, gente. E a democracia e a liberdade no mundo contemporâneo estão em declínio, pelo 18º ano consecutivo. E quando a gente olha esse mapa, é assustador, né, gente? Nós temos hoje 83 países considerados livres e democráticos, 56 parcialmente livres e 56 não livres. E isso em termos de números, mas quando nós olhamos a dimensão que isso ocupa, esse roxo, que é esse relatório da Freedom House, a gente fica mais assustado ainda, porque é um declínio democrático muito grande. E essa semana, quando eu trabalhava na escola que eu trabalho, no 6º ano, as crianças nos dão lições memoráveis, e uma menina me disse, professora, eu saí da Venezuela, porque o meu país não tem democracia. Eu já passei por 5 países até chegar aqui. Então, quando a gente fala de um projeto político pedagógico democrático, nós precisamos pensar quem são essas nossas crianças. Hoje nós temos muitos alunos que são de outros países, que estão aqui e
que vieram exatamente pela ausência de democracia nesse país. E aqui é um processo que a gente vai ter que ter em conta para a construção do projeto político-pedagógico. Na escola que eu estagiei, em Braga, Portugal, a escola tinha alunos de 40 nacionalidades diferentes. Ela tinha 1.200 alunos, 600 eram portugueses, os outros 600 não eram. Né? Mais de 40 nacionalidades, claro que a maioria ainda era brasileiro, mas pensar nessa diversidade é muito importante na construção dos nossos projetos políticos pedagógicos. Então, quando se fala na democracia no mundo contemporâneo, nós vemos muitos desafios e contradições. Pode passar. E uma educação realmente democrática, ela é inconcebível em um mundo onde a democracia esteja ausente dos locais de trabalho e de estudo, e mais geralmente das condições de vida do bairro, da cidade, dos territórios. Então, a democracia é uma forma de vida. E muitas vezes nós não deixamos o manto do autoritarismo do lado de fora quando a gente entra na escola. Eu falo nós, professores, supervisores, administradores, alunos, né? Então todos temos muito ainda desses resquícios que no Brasil a gente não viveu, uma ruptura, uma transição incompleta e inacabada que continua, com alguns resquícios. Então qual é a definição mínima de democracia? A democracia muitas vezes é tida só como uma forma política, né? Uma forma que surgiu há 200 anos com as revoluções americana e francesa. E o Bob vai nos dizer que democracia significa governo de todos ou de muitos, ou da maioria, contra o governo de um só, ou de poucos, ou de uma minoria. E apesar das divergências e das disputas que há, a democracia ela é compreendida como uma forma que se contrapõe a qualquer governo autoritário. Né? Então, ela tem um conjunto de regras primárias e fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos. Isso na escola também. Né? As decisões coletivas, regras fundamentais e com quais procedimentos. O Laval e Wegner, eles lançaram esse livro em 2023, que é a educação escolar, a revolução escolar iminente. Eles dizem que talvez a tradução melhor seria a revolução escolar por vir. Eles vão colocar que a democracia pressupõe a capacidade dos cidadãos de refletir sobre as instituições desejáveis, dentre elas as nossas escolas. Seu poder coletivo de mudá-las se não mais lhes convém. Hoje de manhã, no final da fala, alguém dizia, né, nosso colega aí, está na hora de mudarmos a escola que temos. E nós temos essa condição. Isso é democracia. Poder mudar as instituições se elas não mais lhes convém, não convém ao mundo contemporâneo que estamos vivendo. A gente pode se perguntar, e aqui vou utilizar a professora Júlia de Souza, né, na tese titular, me faz essas 3 perguntas a partir da teoria de Bobbio. Né? Qual democracia? No Brasil, a gente tem muita democracia como um ideal. Né? A democracia como princípio da sociedade, da educação, da gestão da educação e da escola. Democracia de que forma? Muitas vezes só democracia procedimental. Tem eleições, tem conselhos, mas democracia para quê? Que é a chave dessa pergunta, né? Que é a articulação entre o ideal democrático, os procedimentos e as razões que justificam a sua existência. Essa é muito difícil da gente realizar, que é a democracia como fim e objetivo da educação. Né, como fim e objetivo. E isso a gente observa tanto no âmbito da pesquisa em política educacional, como nas práticas e nas nossas escolas. Então, existe uma democracia formal e uma democracia substancial. Democracia formal é mais um governo do povo. A substancial é um governo para o povo. A democracia formal ela é constituída por procedimentos democráticos, que são eleições, participação popular e legitimidade de poder. E a democracia substancial ela está relacionada com a educação da e para a democracia, que reconhece os direitos sociais e contribui para a diminuição das desigualdades. Então, o Bob vai dizer que o ideal é as duas. A democracia formal e substancial. E muitas vezes nós acabamos tendo somente uma democracia formal e não substancial.
O Bob também vai dizer que há diferença entre democratizar a política e democratizar a sociedade. Então, mesmo em Estados democráticos de direito, é possível a existência de instituições que não são governadas de maneira democrática, dentre elas as escolas. E as escolas, elas têm um papel fundamental, porque é nelas que são formados os sujeitos democráticos tão necessários à sobrevivência da democracia. O Dewey, que foi um grande teórico, ele vai dizer que a escola deveria ser organizada democraticamente, desde logo em torno da participação dos alunos, como de manhã o professor que esteve aqui falava na participação deles no projeto político-pedagógico, de acordo com uma pedagogia ativa que é definida como vida e não como preparação para a vida. A gente não está preparando para a vida, existe vida na escola. A escola é vida. Então a gente precisa ter isso no horizonte quando pensamos no nosso projeto político-pedagógico. Qual a relação entre democratização e gestão democrática? O professor Licínio Lima, ele vai dizer que há uma forte associação teórica entre gestão democrática, eleição, colegialidade e participação na decisão. São ingredientes fundamentais numa gestão democrática. A existência, a combinação desses ingredientes pode até mesmo produzir sentidos divergentes da gestão democrática. O professor Ângelo Ricardo de Souza vai dizer que a gestão democrática é um processo pedagógico coletivo, onde a comunidade escolar identifica problemas, discute soluções e planeja ações para o desenvolvimento educacional, um pouco do que o professor falava hoje de manhã. E esse processo é fundamentado no quê? No diálogo, na transparência, no respeito às especificidades de cada função na gestão escolar, inclusive do supervisor, promovendo a participação de todos os segmentos e garantindo principalmente o acesso à informação. Nós temos um problema em relação à gestão democrática no Brasil, porque se acreditou que a partir do momento que ela foi reconhecida como princípio, ela estava posta e dada. E a gente sabe que não, né? Vocês estão em um evento que acontece há muito tempo, há décadas, e que a gestão democrática ela tem que ser construída no dia a dia. Então, o que nós temos na Constituição? A gestão como princípio, na LDB, a gestão democrática como princípio e procedimento, no plano nacional, uma ampliação da gestão democrática, mas com algumas contradições. Então, qual democracia nós temos hoje? Uma democracia a mais ou uma democracia a menos? Aparentemente, no campo normativo, no plano das orientações para a ação, houve uma intensificação da gestão democrática, mas isso é encontrado na realidade das nossas escolas? A LDB, que é a que coloca 2 mínimos para uma gestão democrática, que foi recentemente alterada, é bem importante isso, né, gente? Esse artigo 14º, ele sofreu alteração em 2023 e vai colocar a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico e da participação da comunidade escolar em conselhos escolares e em fóruns de conselhos escolares ou equivalentes, com desdobramento que eu não vou detalhar. Mas esses são chamados mínimos democráticos. É o mínimo que a gente deveria ter em nossas escolas. Então, os 2 mínimos democráticos, que é o conceito que o professor Licínio Lima usa, são a construção coletiva do PPP, e lá está 2 profissionais de educação. Então, quando a gente amplia isso, a gente já está caminhando para uma democracia de maior intensidade, e os colegiados. Mas a gente pode avançar mais. Nas brechas da legislação, é possível construir uma democracia de maior intensidade, com colegiados, eleições, lideranças coletivas e não somente unipessoais, assembleias, associações, grêmios estudantis, né, os espaços de participação na decisão, que é o principal ingrediente da gestão democrática. Então, é possível construir essa democracia de maior intensidade. E aqui eu trago um dado para a gente pensar. A gestão democrática, na legislação, ela tem mínimos. E o PNE vai dizer que os estados e municípios tinham 2 anos para elaborarem suas leis de gestão democrática. E a gente vê que nem isso se cumpriu. Dos 27 entes federados que existem no Brasil,
apenas 10 estados do Distrito Federal possuem lei de gestão democrática em vigor. Não é decreto, não é resolução, é lei. E desses 8 já possuem lei de gestão democrática no período anterior ao Plano Nacional de Educação, e alguns com alterações que produzem sentidos divergentes, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, que tinha uma das leis mais antigas da gestão democrática, alterou e produziu um sentido bem divergente da gestão democrática. Então, aqui a gente coloca que, apesar de insuficiente, a gente sabe que é insuficiente a lei que garante a democracia é o instituto a ser preservado. Foi essa lei que impediu males ainda maiores em tempos bem recentes. Então, o projeto político-pedagógico, não vou me aprofundar, que todo mundo sabe o que é, né? Como diz o professor, hoje de manhã, a Veiga é uma das que mais a gente utiliza na definição, mas eu gosto da ideia de plano de voo, que o professor Aldo Petri e a professora Edith Suda colocam, que é um plano de voo. Alguém embarcaria num avião que não tem plano de voo? Que o piloto dissesse, não, a gente não sabe para onde ele está indo, nem para onde ele vai, embarca aí. Né? Então, ele é o plano de voo da escola, né? E deve ser construído coletivamente. Mas a gente sabe que tem desafios, e aqui a gente já falava de números. Um dos desafios é achar que o que está posto no plano das orientações para a ação, que é na legislação, ele é a mesma coisa que a ação. Então, muita gente, quando a gestão democrática foi legalmente instituída, pensou, está posta. Não está posta. Por quê? A escola não foi criada democraticamente. Né? Há uma desconexão entre a legislação e a prática, e depois dos anos 90, nós vamos vivenciar nas escolas o impacto muito grande do neoliberalismo e gerencialismo, e a nossa colega destacou, Jimena também foi destacado, o tempo. Eu gosto de um conceito grego que é o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos é o tempo do relógio, esse tempo a gente está tendo cada vez menos. Né? Parece que o dia não tem mais 24 horas, e na escola é assim. E o tempo kairos, o tempo da democracia não é o tempo cronos. Para fazer democracia leva tempo, para discutir leva tempo. Processos democráticos precisam de tempo, e não é esse tempo do relógio. Então, que tempo nós temos para a democracia nas escolas, quando nós estamos com cada vez mais demandas, mais plataformas, métricas, padronização? Como construir uma democracia nas brechas dos sistemas de ensino que temos? Outros desafios. Gestão democrática são 2 palavras. Gestão democrática. O que a gente vê hoje é muita gestão, governança para pouca democracia. Eu analisei os planos dos estados brasileiros e do Distrito Federal e, por exemplo, só na a palavra gestão, ela aparece 750 vezes, mas gestão democrática só 250. Então é muita gestão para pouca democracia. A gestão democrática ela ainda sobrevive, mas é a princípio. E quando a gente olha os planos, as legislações, como princípio tudo bem, eles aceitam, mas ela é enclausurada na norma legal. É pouco traduzida em procedimentos, aqui a gente já começa a enfrentar problemas, e ausente enquanto fim e objetivo da educação da escola pública e suas formas de gestão. Além disso, nós temos vivenciado uma erosão, uma ressignificação da gestão democrática. Há estados que estão compreendendo gestão democrática como parcerias público-privadas e até mesmo com a transferência das escolas para entidades empresariais. E aqui eu destaco novamente o tempo da democracia, da gestão democrática, de um PPP democrático colide com os tempos urgentes das novas formas e modos de governança, com mecanismos de avaliação, vigilância e controle, que resta poucos espaços para vivências e práticas e valores democráticos. Laval e Werner, nesse livro, eles destacam 3 armadilhas que nós devemos evitar nas escolas. A primeira, o corporativismo dos professores e dos profissionais de educação, porque nós não somos proprietários das escolas. Nós estamos atuando numa escola que é da comunidade. Segundo, a demagogia dos alunos, que a aprendizagem não deve ser organizada unicamente a partir da preferência deles. E terceiro, a apropriação familiar do espaço escolar. Ou seja, hoje a gente observa, né, que há em muitas escolas essa apropriação dos pais que enxergam a escola como um benefício privado, uma extensão da família,
e no excesso de controle, muitas vezes, dos pais nas escolas. Então, a gente sempre quis participação dos pais nas escolas, mas é essa participação, essa participação do controle, da fiscalização, do gravar as aulas, é essa participação que a gente queria? Além dos desafios, algumas possibilidades. Então, nós tivemos experiências da gestão democrática no século XX que apontam importantes lições para a gestão democrática do século XXI. Aqui eu vou destacar duas, a experiência portuguesa. Portugal, com a Revolução dos Cravos, em 1974, pôs fim a uma ditadura bastante longa. Mas houve uma ruptura. E no dia que aconteceu a Revolução, as escolas foram tomadas pelos professores e alunos. E a partir daquele dia, os diretores que estavam na sua função foram extirpados, sanados da função, e as escolas passaram a ser controladas democraticamente por professores, educadores e alunos. E os diretores não existiram mais até 1998. Em 98, houve um plebiscito, poucos optaram pela volta dos diretores, e a partir de 2008 voltam com força. Lá a legislação diz bem claro que o diretor é o rosto da escola. Então voltou a liderança pessoal. Mas essa primeira edição, o autogoverno, o endogoverno, é uma experiência muito interessante. Democracia direta e de alta intensidade. No Brasil, nós temos as propostas de Paulo Freire, como secretário municipal da Educação de São Paulo, que pautou as ações a partir da descentralização, a administração por colegiados e a participação na decisão. O Loval e Wegener também eles falam de 5 princípios, que é liberdade, temos liberdade nas nossas escolas, igualdade, cultura comum, pedagogia instituinte e autogoverno. Então, além da dimensão política, do entendimento da democracia como modo de vida, é preciso, importante e necessário considerar uma democracia social e ecológica. Temos uma nova dimensão na democracia a ser considerada. Em todas essas dimensões, a educação, a gestão democrática e o projeto político-pedagógico tem um papel primordial. Um dos exemplos que sobrevive em Portugal, apesar de toda a modificação que houve, é a Escola da Ponte, que todos nós já ouvimos falar dela. Ela é um exemplo de democracia escolar de maior intensidade, que ainda sobrevive apesar dessa erosão democrática que o mundo vive, Portugal também está vivendo. Então, a cultura democrática ela não se obtém rapidamente e nunca através de práticas oligárquicas, patrimonialistas ou tecnocráticas. Isso que a gente falava, ela leva tempo. A instituição democrática da educação não se proclama, ela se realiza nas lutas e nas experimentações. Por isso a importância desses debates, da formação, dessa troca entre os pares. E aqui, então, só para finalizar, é tarefa de todos a elaboração e reelaboração de PPPs que contribuam para uma gestão democrática da educação e da escola pública, e transcendem os mínimos democráticos e possibilitem a construção de uma democracia de maior intensidade. As associações, os coletivos militantes, a exemplo da SESC, os sindicatos, serão, se um dia acontecer, os atores apoiadores dessa educação democrática. E como alertou o Dóbio, o processo de democratização não pode ser dado por concluído. Democratizar o Estado, suas instituições, a sociedade, a educação e a escola pública é tarefa coletiva, de longa duração, de uma democracia que precisa do tempo kairos. Que ela não seja para amanhã de manhã, não é uma razão para não começar a construí-la desde agora. Eu acho que esse é um dos intuitos desse evento, Vocês têm se fortalecido ano a ano, apesar das dificuldades, e todos têm sido apoiadores dessa causa de democratizar a educação, a escola pública e suas formas de gestão, e assim garantir o direito à educação, o mais pleno direito à educação a todos e todas. Obrigada. Muito obrigada, então, professora Janete. Então, agora vamos
vamos dar sequência à nossa quarta palestrante da tarde, a supervisora doutora Rosemary Jorge da Silva, doutora em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2008, possui graduação e licenciatura em Pedagogia pela Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, 1988, e especialização em Gestão Escolar, Supervisão Escolar e Administração Escolar. Atuou como supervisor escolar na Secretaria de Educação em Santa Catarina, faz parte da diretoria da Associação dos Supervisores Escolares de Santa Catarina, tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: escola pública, formação docente e organização escolar. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e suas multidimensões, GPDIM, sede UFSC. Boa tarde, seja bem-vindo. Gente, eu sou muito pequenininha, estou me sentindo ali agulhada atrás daquela mesa e eu sou alérgica, que aquela coisa está me matando. Eu estava dizendo, você voltou no meu nariz, eu estou com fome, né? Então eu disse, tem que me levantar um pouquinho, sai daí. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Boa tarde a todos e todas, né? Todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né, maravilhosa, presencialmente, e dizer que eu vou trazer um pouquinho aí do que eu aprendi, do que eu produzi aí no meu doutorado e na minha vida, né? Na minha vida na educação pública. Né? Eu entrei no magistério em 1985, né, como professora de anos iniciais, e me aposentei em 2018 como supervisora, né, na Rede Estadual de Santa Catarina. E tem toda uma trajetória aí, né, de muitas ações na educação, na rede pública, né, e na defesa da educação pública. Eu só vou trazer um título aqui da minha tese para vocês, se quiserem ler, né, daqui a pouco já vai estar aí disponibilizada na BU, que eu pesquisei, né, a percepção dos docentes em relação ao projeto pedagógico, né, o título da tese é Docência e Projeto Pedagógico no contexto da educação básica. E eu vou trazer hoje um pouquinho aqui, tá? Alguns conceitos aí que a gente trabalhou, né? Eu e a professora Gilvânia, minha orientadora e minha mestra aí, que me guiou por esse caminho. Então, eu dei títulos aqui em relação ao que eu vou estar trabalhando hoje com vocês, que é a questão da função social da escola, do projeto polipedagógico e da identidade docente nessa relação com a educação básica, certo? Por que eu trago esse recorte? Porque quando a gente vai discutir o projeto polipedagógico e vai, então, pesquisar a percepção dos docentes, nós vamos começar a compreender que todos esses elementos, esses conceitos, vão permear essa compreensão dos docentes do que seria, né, um projeto polipedagógico. Então, por isso a gente traz, e é importante também que os supervisores, supervisoras, ou o ATP, ou quem está na coordenação na escola, discuta isso também lá no espaço da escola, para poder entender por que às vezes o projeto ainda está na gaveta, por que ele ainda é, muitas vezes, um documento distanciado da realidade, e que a gente não consegue compreender, né? A gente discute, traz para o debate, reconstrói, mas ele continua distante, né, na nossa prática. E talvez eu vou dizer para vocês que ele não está tão distante assim, né? Na minha pesquisa a gente consegue, então, ter esse olhar do movimento cotidiano e perceber que aquele projeto que está na gaveta também é o movimento que está no cotidiano da escola. E não está na gaveta, estando na gaveta assim, né? A gente pensa, porque a gente só pensa no papel, no documento, naquilo que está registrado, né? Mas a gente registra, mas quando a gente registra, a gente também se apropria do processo, né, de construção desse documento e a gente vai levando ele para as nossas práticas, para os nossos fazeres, para as nossas reflexões dentro da escola. E para isso, pode passar, André. E para isso, então, né, nós vamos
seguir aqui, eu vou trazer algumas... Você não consegue passar? Ah, já passou? Tá certo. Nós vamos trazer aqui alguns pontos, né, para a gente poder estar pensando, de fato, se o que nós estamos lá discutindo, como que a gente pode, né, trazer essa discussão para um espaço, né, realmente de construção de uma escola que possa ser aquela escola que a gente idealiza enquanto escola democrática, enquanto escola que a gente quer, né? Como o professor Herbert falou de manhã, a escola que a gente quer nem sempre é a escola do discurso que a gente tem. E aí, por isso eu trago também aqui para vocês, e vocês vão estar observando isso, que a gente constrói um conceito de escola, né? E a gente tem, dentro da função social da escola, se a gente for olhar todos os documentos que trazem, né, qual é o papel da escola, nós vamos encontrar esses conceitos, né? Uma escola como espaço de formação cidadã, né, de inclusão, de democratização do conhecimento, né? Uma escola que, além de ensinar os conteúdos, né, ela vai também formar esse estudante, né, e também nos formar enquanto participante dessa escola e a comunidade também, né, para esse desenvolvimento integral que a gente tanto discute, né, que desenvolvimento integral é esse, né, que nós hoje está aí, está em debate, inclusive vai ter formação sobre isso, né. E a gente também vai trazendo nessa discussão, e vocês já estão vendo isso, também outros conceitos que vão aparecendo dentro da escola, né? Que são os conceitos que a escola também, além de formar para tudo isso que a gente espera, também tem a escola que promove justiça social, né? Que promove equidade, que busca superar as desigualdades. E aí vem todas as políticas, né, que a gente tem aí de inclusão, de inclusão e toda a discussão aí a partir da FDB também, né, e das novas políticas de formação de professores, certo? Pode passar. E para isso, né, para a gente construir essa escola que a gente deseja, e aí eu não vou nem retomar, porque a gente já teve a fala do professor Herbert, ele falou brilhantemente sobre isso, né? Como é que a gente pensa essa escola? É a partir do ideal de escola, da Constituição, da FDB, ou do Plano Nacional de Educação? Ou é a partir do ideal de escola, que aquela escola, realmente, aquela comunidade, aquele território, né, entende ser importante para si, para aquele grupo, né? Claro que nós temos como base uma construção histórica. A Constituição é uma construção histórica, é uma construção que nos falta nosso trabalho, né? Mas nós precisamos também, para além dessa construção, entender como que nós vamos construir um projeto de escola, um projeto político-pedagógico de escola, como um dispositivo, né? E aí a gente vai trazer essa palavra, né? Aí na tese a gente vai discutir essa palavra a partir do professor Macedo, né? Que é um dos autores desse livro que vocês viram hoje de manhã aí, transitando aí o professor Herbert, que também é autor, porque ele vai dizer que vou pensar a palavra dispositivo, né? Aquilo que dispara, né? Que nos move a fazer alguma coisa. Então, esse projeto pedagógico que a gente compreende, que nos orientaria e que poderia, né, construir uma ação coletiva da escola em função da sua necessidade de organizar o seu ensino, organizar suas práticas, organizar, né, todos os processos que envolvem o cotidiano da escola, para além da sala de aula, né, porque a escola não é só dar aula, não é só aquele momento que o professor está na sala de aula com o seu estudante, mas é também todo o processo que envolve essa construção até chegar nesse espaço da aula. A gente poderia pensar o que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Será que a nossa ação dos supervisores na escola, né, tem parado para pensar sobre isso? Como a gente pensa esses dispositivos, não só o PPP como dispositivo também legal dentro da escola, e além disso, como a Janete falou, é uma ferramenta democrática, porque é uma ferramenta
que está ali para possibilitar que a escola construa sua autonomia, né? Porque, claro, a gente sabe que nós estamos em redes, as redes têm, né, são mantenedoras, elas têm regras, elas têm normativas, mas qual é o nosso campo de autonomia? Muitas vezes nós não sabemos. E muitas vezes a gente também é cerceado pelas regras e as orientações, achando que elas são determinantes. A partir delas eu tenho que fazer assim, e muitas vezes não questiona, não, tem uma palavrinha lá naquela orientação que a gente precisa prestar atenção. Geralmente ela não está dizendo que a escola é obrigada a fazer, ela orienta. Né? Preste atenção nas normativas, no que chega na escola, são orientações. Às vezes, como as mantenedoras não podem impor, tipo a forma de avaliação que a escola vai fazer, né? Como a escola vai fazer, impõe no formato de registro, né? Coloca uma cerca ao redor da nossa autonomia, não criando uma normativa, porque não pode criar uma regra única para todos, mas coloca a gente dentro dessa cerca porque nos coloca um registro que unifica. Né? A minha grande briga, eu trabalhei 3 anos na Secretaria de Educação, né? Mas a minha grande briga com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e aqui com a CRED de Florianópolis era essa, porque a escola que eu trabalhava, o Juliana estava lá, nós tínhamos outros tipos de avaliação, uma outra forma de registro, e passamos anos fazendo de forma diferente, com conceito de classe participativos de verdade, na sala de aula, com pai, aluno, criança, com registros diferentes. A gente não registrava no sistema sério, aquele antigo, a gente só registrava no final do ano, a gente tinha isso aprovado, a escola tinha o direito de fazer. E tanto que eles fizeram, eu vou dizer assim, né, o sistema, que destruíram esse processo da escola, destruíram esse processo de autonomia, né? E vem o registro para justamente unificar e destruir essa função da democracia na escola. Mas a gente precisa entender que o projeto pedagógico é nosso espaço de autonomia, é nossa ferramenta, tá? E aí eu vou trazer essa questão aí do PPP como documento vivo, justamente para falar aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Já vou falar do de manhã. Tá, mas é um documento que ele está numa gaveta, né? E ninguém pega. A gente só pega quando tem problema na escola. O aluno, o estudante fez uma coisa que não pode e a gente quer resolver. Está aqui, PPD diz que não pode. Está aqui. Então, o Conselho Deliberativo e resolve por ali, né? Na minha pesquisa isso aparece bastante, né? Várias vezes as pessoas relatam que o PPP aparece na cena justamente como esse instrumento de unificação de ações referente à avaliação, né, a atos indisciplinares, né? Então, e a outra parte? E a parte onde o PPP define, por exemplo, que ele cria uma linha, né, que a gente às vezes não vê, mas, por exemplo, pensando, essa comunidade quer se formar esse estudante, né? Então, para formar estudante, eu preciso ter esta concepção de escola. Para formar esse estudante com essa concepção de escola, eu tenho que ter esta concepção de infância, essa concepção de juventude, né? Essa concepção de trabalho. Então, existe uma linha, a gente vai construindo essa linha, né, de pensamento e de conhecimento, né? Pensando, não dá para eu formar esse determinado cidadão, esse estudante, sair da escola com essa formação que a gente almeja. Por exemplo, um estudante que tem uma visão crítica da sociedade, que seja capaz de atuar no mundo, né, de forma crítica, reflexiva, né, que possa levar esses conhecimentos para ele se entender no mundo, né, e atuar sobre ele, se eu não deixo ele pensar. Se ele não tem nenhum processo de ação sobre o seu processo de aprender. Né? Como que alguém pode se tornar crítico, reflexivo, se só está ali, né, recebendo um conhecimento, como Paulo Freire diz, né, uma educação bancária? Então, geralmente, na teoria, a gente faz toda essa conexão, né? Mas na prática, às vezes, a gente diz, tá lá no
PPP, mas a gente não consegue. Né? Mas quando a gente vai discutir que o PPP é um documento vivo, por quê? Porque o projeto político-pedagógico, e na minha tese eu digo isso, ele não é isso nem aquilo, né? Eu digo, ele é um projeto político-pedagógico. Então, não é o documento, não é o movimento, né? Ele é esse todo. É aquilo que a gente, alguém trouxe aqui hoje, foi você, né? Que trouxe sobre o projeto político-pedagógico, que é foi a Janete, né? Então, e é esse projeto pedagógico vivo, que acontece na escola todo dia, que nos possibilita pensar o registro. Vou dar um exemplo. Lá no PPP, vamos pensar nas crianças, né? Tem um conceito de infância, que a gente colocou, que a criança, para aprender, ela precisa disso, daquilo, mas dentro da escola, as crianças que estão na escola de 6 a 10 anos, 11 anos, né? 11 anos, 12, 11 meses, elas não são consideradas muitas vezes como crianças. Elas são estudantes. Chegou na escola no primeiro ano, deixou de ser criança, né? Muitas vezes. Chegou no quinto ano, sexto ano, desculpa, eu estou na época do quinto, deixou de ser criança. Então, é isso que tem que nos mover à reflexão. Isso está acontecendo, é um movimento vivo da escola. Então, qual é a pauta de discussão do PPP? É trazer isso. Nós temos registrado que a infância é assim, para aprender na infância precisa disso, a criança se desenvolve assim, e na prática isso é diferente. Então, como é que a gente traz isso? Para uma reunião, para uma discussão. Então, é essa relação do vivo, do vivido, com o documento que nós, supervisores, precisamos ter um olhar atento para provocar e promover esse espaço de reflexão. E é assim que nós vamos construindo um projeto mais, com a identidade maior da escola e do seu território. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que o vivo e o vivido, ele é o PPP. Ele não está dissociado, só que ele precisa de reflexão e aí sim, de um novo registro, de uma atualização, se a escola entender que o que está acontecendo tem que continuar acontecendo. Se a escola entender diferente, né, reformula e vai, né, refazendo, né, esse caminho e esse caminhar desse projeto, porque ele não é estático, ele está sempre em movimento, né? E eu vou olhar aqui o que está na tela, que eu já vou mudando tudo aqui. Ah, tá. E nessa relação desse dispositivo com a prática docente, né, é muito importante que a gente possa sempre construir esse diálogo dentro da escola. Nós supervisores, eu fui supervisora por 25 anos, como que a gente vai construir esse diálogo? Problematizando o que está acontecendo. Então, exemplo, né? Tu entra numa sala de primeiro aninho, não tem nenhum brinquedo, não tem nada, só tem caderno, carteira. A gente tem que o quê? Problematizar. Né? Discutir primeiro, coletivamente, depois individualmente, traz para reflexão, né? Busca construir essa identidade de escola e também, claro, né, gente? Isso tem que estar conectado com o que a gente tem de produção de conhecimento da área, né? Que traz esse conhecimento de produção referente à aprendizagem das crianças, dos jovens, dos adultos, quando a escola tem, certo? Pode passar mais uma. Antes, como eu tenho só 5 minutos aqui, eu só queria trazer para vocês que na minha tese eu vou discutir muito, né? Eu vou discutir um pouco, talvez, né? Não muito, a questão do pertencimento e identidade. E vou dizer para vocês assim, que a gente chega a alguns pontos, né, de reflexão, no sentido de dizer que esse elemento, pertencimento, ele é importante na reconstrução do projeto pedagógico. E como a gente faz com que essas pessoas que estão na escola, pais, alunos, professores, estudantes, se sintam parte dessa escola, se sintam importante. Aí a fala do professor Herbert, né, ele já traz isso, eu não preciso repetir, né? A gente tem que ouvir, dar espaço de fala, né? Entender o que eles estão pensando. Então,
para construir um projeto pedagógico é fundamental que as pessoas se sintam parte dele, né? E aí a gente vai também, na pesquisa, discutir a identidade do docente como um grande impactador dessa construção do projeto pedagógico. Então, o PPP na escola, geralmente, ele tem a identidade dos docentes, não é do professor, mas de todos os que fazem parte da escola. Por quê? Porque cada um que se constitui no seu espaço histórico, no seu território, ele traz para a escola o seu conhecimento, a sua história de vida e como ele se entende no mundo. E é a partir dessa compreensão dele no mundo que ele vai dar sentido à escola. Né? E ele vai trazer, e todos que estão ali, cada um vai trazer essa sua compreensão de mundo. Né? Claro, por isso que o PPP muitas vezes ele precisa ser consenso, geralmente às vezes é no voto, né? Porque nem tem consenso, mas é uma construção de um grande consenso, porque nós temos essa diversidade de constituições históricas e de conhecimento dentro da escola. E que são esses sujeitos, nas suas subjetividades, que vão dar esse sentido, né, a esse projeto. Pode passar ali. E daí uma questão outra importante que eu quero trazer, e o professor também trouxe de manhã, é como que essa influência da cultura também impacta na construção do projeto pedagógico, né? Então, a cultura escolar, aquilo que a gente vem, aquilo que já está sendo construído, né, há muitos anos, né, como a escola veio sendo construída, né, desde a sua primeira, da sua constituição, ela impacta também como nós pensamos a escola e, a partir daí, como nós vamos pensar o projeto da escola. Porque se a gente tem uma cultura que permeia a nossa imaginário, a nossa identidade, nós vamos também trazer essa cultura para pensar a escola. E a nossa cultura de escola precisa de reflexão. A gente precisa botar o pé nela, assim, segurar ela um pouquinho com o pé e olhar para ela, sabe? Olhar e talvez futucar e dizer assim, o que nós temos mesmo de cultura de escola? Será que a gente não tem que estar interferindo nessa construção, construindo uma nova cultura? E outras pessoas já falaram sobre isso aqui, né? Que precisamos sim, né? E parece que é uma coisa dificílima, né? A gente venceu as filas, né? Eu acho que fica sempre, né? As filas, né? Na minha época de escola a gente tinha fila, né? A gente venceu o professor que batia nas crianças. A gente venceu tantas coisas, né? Que era na cultura da escola. Então a gente ainda precisa vencer muitas outras coisas, né? Então, o ensino por grade, né? E que hoje a gente quer romper com esse discurso, porque ele falou que na cultura a gente fortalece as coisas pelo discurso, pela fala, pela linguagem, né? Então nós precisamos romper com essas falas, a gente não usa mais grade, né? Não sei se ainda vocês usam, mas a gente usa matriz curricular, que é uma matriz, né? Aquilo que copia de algum lugar, né? Mas a gente tem que pensar nesse currículo para além dessas palavras que culturalmente vão definindo o tipo de escola que a gente quer superar, né? Uma escola que tem sinal para entrar e para sair, uma escola que tem lanche, né, cronometrado, né? Como seria legal se a gente tivesse uma escola que não tivesse recreio, né? Aquele momento que todo mundo sai ao mesmo tempo para comer, né? Mas que fossem espaços diferenciados, né? Que as pessoas tivessem a liberdade de se alimentar, talvez até como todo mundo fez aqui, né? De manhã, foi lá, comeu, veio, saiu, entrou, né? Como é bom ter essa autonomia, né? Isso vai dentro do corpo da gente, para a alma também. E aí, assim, gente, como nosso tempo é bem curtinho, vamos deixar para o debate, ainda tem um cafezinho esperando, né? É importante para os supervisores escolares, no processo de construção coletiva na escola, entender qual é o processo cultural de construção de escola, de construção de identidade docente, que permeia o PPP da escola, que permeia a realidade que vocês estão para poder entender o que está acontecendo e então refletir sobre isso e atuar sobre isso, né? Com construção de novas perspectivas, né? Então, é importante isso, né? E na minha tese, se vocês quiserem ler depois, eu vou trazer um pouco também de como a história da educação vai impactar nessa construção do projeto pedagógico, né? Como que essa trajetória histórica da educação no Brasil
ainda está muito presente no que nós pensamos de escola e de como a gente constrói essa escola e esse projeto pedagógico. Então é importante a gente pensar nessa influência, principalmente na identidade docente, né, e também na identidade da escola, enquanto escola, né? Porque se a gente não entender isso, realmente o projeto ele fica descolado da realidade, porque a realidade ela é pulsa, ela é viva, né? Ela é complexa, ela é difícil, ela nos impõe, ela nos desafia todos os dias, porque nós lidamos, além de lidar com conhecimento, nós lidamos com seres humanos, com identidades, subjetividades, conhecimentos próprios, trajetórias de vida, né? Histórias, constituições, culturas, e que está ali, dentro da escola, todos os dias. E às vezes a gente prefere ignorar tudo isso e fazer de conta que nada disso existe. Mas ela existe, ela está ali. Pisando no nosso calo todos os dias, né? Porque eu fui supervisora e sei como é que funciona. Então, o ideal é que a gente coloque isso na mesa, aos pouquinhos. Não precisa colocar tudo ao mesmo tempo. Pegue aquilo que for mais importante. O Hélio falou, né? Lá na cultura deles, vamos discutir isso é mais importante. Vamos, né? Peguem aquilo que vocês acham que impacta mais na realidade de construção de uma escola mais democrática e socialmente diferenciada, né? E aí, concluindo, a gente conclui, né, na tese, eu trago para vocês, né, que o PPP é uma ferramenta fundamental, né, para garantir que a escola cumpra a sua função, né, para a construção dessa identidade docente. Ele contribui quando a gente discute coletivamente, né, constrói esse sentimento de pertencimento quando as pessoas estão ali envolvidas construindo esse projeto para a escola e não o documento, né? E também, a gente também daí conclui que a história da educação brasileira nos mostra que a luta por uma educação democrática, inclusive, né, e contínua, né, é importantíssima, né? E é a partir desse movimento que o PPP ganha uma força, né, como instrumento que pode, né, eu digo ali né, mas que ele pode, né, colaborar nessa transformação social. E aí, gente, ó, um monte de referência, muito obrigada.